Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Hoje nós temos a nossa live às 19 horas. Eu vou tirar as dúvidas de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre cursos. Mas hoje eu tinha prometido a vocês que eu ia trazer um mapa com vagas e dar umas dicas muito interessantes para vocês que estão a pensar, né? Estão pensando sobre essa questão do o que eu faço no SISU. Eu tenho o meu curso, talvez eu tenha uma segunda opção, tenho a minha universidade, mas será que eu conheço realmente quais são as universidades que eu tenho pelo Brasil todo? E o que é mais importante? Será que eu tenho o conhecimento de que eu preciso usar algumas estratégias importantes, apesar de o sistema estar muito fechado nessa questão de todos concorrerem para a ampla, tanto que você vai ver o seguinte, quando se coloca a quantidade de vagas de cada universidade, você tem ampla e cotas numa forma geral. Tá? Antes você tinha cada especificação de vagas. Isso é o que se tornou diferente. Por isso a preocupação com vocês em relação a isso. Mas já agradeço pelo crescimento do canal, foi muito importante, principalmente a galera PCD aí do grupo, que está sempre me ajudando, sempre divulgando também o canal. Vocês que chegaram aqui há pouco, que estão conhecendo o nosso trabalho, agora a gente vai continuar o ano todo assim ajudando vocês a fazerem o Enem novamente, dando umas dicas de mais universidades. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês algumas características de hoje, que algumas universidades que não abriram vaga para o SISU, abrem vaga durante o ano e vocês podem concorrer também. Tá? E a gente vai falar também sobre isso tudo na hora da nossa live, às 19 horas. Tá? Então assim, já vou colocar o lembrete aqui também para que vocês possam tá lá às 19 horas, tirar as dúvidas de vocês. Por quê? Eu tô conseguindo responder a galera do Instagram e às vezes eu não consigo responder todos do YouTube. Mas hoje eu tô tentando novamente, assim, eu tô fazendo os trabalhos, mas ao mesmo tempo eu estou tentando fazer essas modificações, essas respostas de todo mundo. Bom, então vamos lá, preparar, né? Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dá lá o joinha pra gente, sempre é importante para valorizar o nosso trabalho também. Eu só peço isso, às vezes muita gente me pergunta no Instagram, e a galera que pergunta, Roberto, você faz consultoria, ajuda, mentoria, etc. Não, eu ajudo, mas não cobro nada, não faço nada disso. Eu apenas ajudo. Sabe por quê? Porque eu não posso falar para você que eu vou deixar você vai ser aprovado porque eu falei tal coisa. Talvez eu possa te ajudar a pensar. Né? Ajudar a pensar uma coisa, pensar no que, na minha experiência de tantos anos de Enem, tantos anos de SISU, né? Tantos anos de MEC, eu posso falar para você só, olha, isso pode acontecer dessa forma. Pode mudar? Pode, a gente não sabe. Mas eu já mostrei para vocês alguns dados, que a gente trabalha muito com os dados. E aí eu falo assim, você me paga para eu te colocar em medicina, aí você não passa, e aí? Não sou eu, pelo contrário, você que vai conseguir passar com certeza, e eu só vou conseguir te ajudar, por isso. Então vamos lá. Transição, mapa do Brasil, agora quase aula de geografia. Onde está a região tal, onde está o estado tal. Você já viu que o mapa está até um pouco modificado, porque eu já fiz algumas modificações dele. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer a apresentação que eu queria fazer para vocês. Mas vou mostrar para vocês o que eu tinha planejado de uma forma geral. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É mostrar para vocês o número de vagas e dar umas dicas bem interessantes sobre o Enem. Primeiro, vamos começar lá de baixo. Aqui já está aparecendo para vocês o Rio Grande do Sul. E olha a quantidade de vagas que eu tenho no Rio Grande do Sul. O mais importante é o seguinte. Existem vagas no Rio Grande do Sul que são vagas extremamente específicas. Vou dar um exemplo para vocês. Das 20 menores notas de corte do SISU ano passado, grande parte estava aqui nesse estado. De vários cursos. Eu vou falar assim, vários cursos. Mas estava aqui. Vagas para PCD em várias áreas, não tem nenhum candidato. Nenhum candidato. Eu mostrei aqui no vídeo de ontem, se eu não me engano. Nenhum candidato. E são várias universidades que ofertam vagas. E eu digo sempre tem uma importante observação. Quando você tem um estado que faz vestibular, e aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul faz, a FURG faz, essas universidades que fazem vestibular, elas já englobam, né, já colocam muita gente lá dentro.
E, consequentemente, outras pessoas que estão do lado de fora, ainda que não conseguiram entrar para a universidade, vão brigar por isso no SISU. E você também pode conseguir, tá? Então é uma importante dica, depois eu vou falar na live, eu vou falar uma coisa que é mais interessante do que isso até. Bom, Santa Catarina, eu fiz uma apresentação com transformação, mas eu não caberia para a gente colocar aqui, ia ser muito difícil. Bom, Santa Catarina tem bastante universidades, né? Tem bastante vaga pelo número de pessoas que você tem em Santa Catarina. Não é fácil, é difícil, tá? Inclusive a Universidade Federal também tem o seu vestibular próprio, tá? Mas é importante sempre você olhar, tá? Principalmente, eu vou dar uma dica. Principalmente olhar a fronteira sul. Olha a fronteira sul, mais para o interior. E depois eu vou dar uma dica muito interessante na live, porque para muitos perderem o medo. Eu vou falar porque eu sou estudante de escola de escolas públicas e universidade pública. E eu vou contar rápido. Quando eu entrei na universidade, já falei para vocês, eu não era cota, não existia cota na minha época, que eu tô velho, né? Não existia cota. E eu fui para brigar para conseguir passar. Esse era o objetivo. E então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, deixa eu ver se o microfone tá ok. O que aconteceu? Aconteceu foi o seguinte, eu fui, passei, né? Dei sorte de não tirar zero, porque a UFRJ era toda discursiva. E lá dentro eu perguntei assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer para conseguir me sustentar na universidade? Por quê? Porque tem que ter xerox de documentos, livros, etc., textos, etc. Você vai a determinado trabalho de campo, eu sei que você ganha uma ajuda, mas sempre você tem que levar um dinheiro. Meu pai não tinha. Na época, eu lembro que ele me dava R$30 para eu passar um mês, pagando passagem, etc. E eu falei assim, vou me virar. E a universidade tinha uma série de programas, e um programa era a Bolsa Alimentação. Eu fui lá, comprovei tudo que eu tinha que comprovar, tá? E consegui a Bolsa Alimentação. Daí em diante, meu pai parou até de me dar dinheiro e eu fiquei me virando com isso. Ou seja, são inúmeras coisas, tá? Então, vamos lá. Santa Catarina, já dei uma dica interessante aqui. Vamos para lá. Paraná, outro estado importantíssimo, que abriu uma série de vagas importantes. É um estado grande, é um estado que tem uma série de vagas. E eu vou deixar uma dica interessante aqui. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem cursos, tanto de bacharelado quanto cursos tecnológicos. São cursos mais curtos. Para a área de engenharia, para a área de tecnologia, principalmente para desenvolvimento, dê uma olhada com calma nessa universidade, tá? Para que você possa, de repente, olhar e falar assim, tem uma vaga aqui que me interessa e muito, ok? Lembrando, outra dica também nessa, Fronteira Sul também está aqui, tá? E tem uma que também é pouco procurada, pouquíssimo, são duas na verdade, né? São duas. A primeira é a UNILA, que vocês vão ver aí, que é a Universidade Integração Latino-Americana. Não é tão procurada, tá? Tem alguns pontos bem específicos. E uma universidade eu vou colocar o seguinte, são universidades que te dão vagas mais locais, tá? Entretanto, tem alguns cursos que não são procurados. Eu vou falar novamente. Para PCD, então, nem se fala. A galera que é PCD, que acompanha aqui o canal, não, zero. Bola, como diz. Bola de pessoas que vão para determinadas universidades. E eu estou falando de cursos. Eu não estou falando de curso... Roberto, você está falando do curso de geografia, por exemplo. Vou falar do meu curso. De geografia, que o pessoal não... Não, é curso de desenvolvimento, tecnológico, de engenharia, de programação, computador, etc. Isso, tá? Então, importante aí, galera. Muito importante mesmo. Vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui. São Paulo. Também bastante vagas mesmo. Porque São Paulo tem vários vestibulares. E aí muita gente fica assim, mas São Paulo tem muito vestibular, Roberto, é muito difícil de entrar. Sim, porque todo mundo quer a USP. Todo mundo quer a USP e a Unicamp, que são dois polos importantíssimos em termos de tecnologia, em termos de formação. Quem se forma na USP é um cara que, sim, certamente tem uma característica diferente em termos até de você colocar currículo, etc. Mas existem outras universidades e o próprio Instituto Federal que disponibiliza vagas bem interessantes. Então, assim, São Paulo também não é para deixar de lado, tá
bom? Não é para deixar de lado. Então vamos lá. Subindo o mapa, Mato Grosso do Sul. Esse é um estado que eu amo esse estado. Amo esse estado, acho que é um estado maravilhoso. E posso falar para vocês, tem opções aqui que, assim, pontuais. Opções aqui pontuais. Por quê? Como eu falei, são estados que são esquecidos muitas das vezes e as pessoas falam assim, não sei se eu vou para lá não e tal. Também tem os seus vestibulares próprios e, consequentemente, às vezes surgem algumas vagas bem interessantes, tá? Depois, mais tarde, eu vou falar também na live que é importantíssimo. Minas Gerais, esse eu nem preciso falar, né? Isso tem uma definição impressionante. Não só pela quantidade de vagas, mas pela quantidade de universidade. E aí você tem lá no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que assim, vagas. Eu falei ontem no Instagram com um rapaz, não sei se ele vai estar, né, deve estar assistindo o nosso vídeo, e ele vai falar assim, depois de repente ele vai estar na live, e eu falei para ele assim, olha, não só o Rio de Janeiro, mas olha o Minas Gerais, porque tem Alfenas, certo? Tem Ouro Preto, tem Uberlândia, Triângulo Mineiro, e tem assim, tem um caminhão de universidade, com vaga para tudo quanto é lado. Todo mundo olha, né, e olha assim muito para a Universidade Federal, que tem bastante vaga, mas eu peço que você olhe outras universidades aqui em Minas Gerais com as suas respectivas cidades. Muitas vezes cidades que, olha, Juiz de Fora tem mais candidato do que a outra cidade. Então, essa é uma outra dica interessante que eu deixo para vocês. O meu estado, o estado do Rio de Janeiro, que eu digo o seguinte, tem bastante universidade também, mas assim, destaco. Roberto, quem quer fazer parte de engenharia? Cefet. Não é tão concorrido, você tem vários polos do Cefet. Outro destaque, institutos federais, muito importante, e a UF, que tem vários pontos em várias partes do Rio de Janeiro também. Então, assim, atentem para esses. Vocês vão ver principalmente para o interior do Rio de Janeiro. Por quê? O FRJ, UF e Unirio é onde a galera corre e forte. O FRJ nem se fala, tá? E aí, olhem com calma, por exemplo, lá, a Faculdade de Educação. Olhem com calma para alguns cursos, algumas faculdades, alguns institutos federais que possam te propiciar determinados cursos interessantes. O Rio de Janeiro tem uma característica que eu vou falar aqui também, um detalhe bem interessante que eu vou falar. O Rio de Janeiro tem um conjunto de universidades, na verdade é um consórcio de universidades federais, que são essas aqui, que dão cursos à distância. E são vários, chamado CEDERJ. Então, se você não anotou essa dica, anote, porque ela tem vestibular, tanto no início quanto no meio do ano. E os cursos são excelentes. Excelentes os cursos. Já fui tutor de alguns cursos. O curso de pedagogia eu já fui tutor. O curso de geografia eu já fui tutor. Excelente. Tá? Excelente curso. Então, mais uma dica para vocês. É a distância, toda a distância. Só vai lá fazer prova. Tá? Vamos para o Espírito Santo. Como é comum no Espírito Santo, 2 universidades. Na verdade, uma universidade e um Instituto Federal. Número de vagas. Aqui a concorrência é acirrada, tanto que a galera do Espírito Santo, tem uma menina do Espírito Santo que falou comigo pelo Instagram e eu falei para ela, olha, dá uma olhada em outros estados, porque é bem diferenciado, tá? Bem diferenciado mesmo, porque a concorrência é muito grande, tá? A concorrência é muito grande. Vamos para o próximo. Goiás, claro, Goiás tem aqui assim, 2 dicas que eu gosto demais. Tem uma menina que eu sigo ela e a gente conversa às vezes, uma que fala muito sobre a questão da inclusão, ela é excelente, fez odonto e passou para medicina, se eu não me engano, em Jataí, tá? Ela briga muito pelas causas do PCD, então assim, caraca, assim, é um grande exemplo e assim, digo que essas universidades podem dar uma observação para vocês, deem uma observação bem interessante para elas, tá bom? No Distrito Federal, eu já posso falar para você o seguinte, olha,
aí o peso... Aí é briga, como dizem aqui no Rio de Janeiro, é briga de cachorro grande. Tá? Briga de cachorro grande mesmo. Você tem um número de vagas reduzido, com muita gente querendo ir para o Distrito Federal. Por quê? Porque é a capital do país. Então, por exemplo, deputados, funcionários públicos que migram para lá com concurso, etc., na verdade, fazem parte desse círculo. Então, assim, é o processo, que é um processo difícil de lidar. Não vou falar que é fácil, não. Mas, se você tiver nota, são excelentes universidades. Nem preciso falar nada, né? Nem preciso chamar a atenção. Então, vamos lá. Mato Grosso. Também gosto muito desse estado. E aqui eu tenho uma dica de Rondonópolis. É um pouco longínquo, sim, mas quem mora no Mato Grosso sabe. Assim, quem mora nessa região muito próxima de um lado ou de outro, pode olhar com calma para essa universidade também, que apresenta algumas vezes notas bem relativas. Bem interessantes essas notas, tá? Então, deem uma olhada, porque a gente está falando do Brasil todo. Às vezes a gente olha e fala assim, eu vou sair do Rio de Janeiro para ir para tal coisa. Depende, já falei para vocês. Abrir a mente de vocês e a gente vai conversar um pouquinho mais tarde. Agora um estado maravilhoso, que eu fiz uma consultoria agora há pouco tempo. Tocantins, conseguiu uma nota 1000 de uma aluna de escola pública, tá? Tocantins é muito grande, é um estado gigante, tá? E algumas vagas bem interessantes. Você que não conhece, cara, Tocantins é um estado próspero, é um estado que vem crescendo muito, é um estado que tem muita coisa legal. Então, assim, dê uma olhada com calma também. Não são tantas vagas assim, mas é uma opção. Vamos mudar já entramos no norte, vamos para o Pará. O Pará tem uma característica bem interessante, galera. O Pará tem mais universidades não utilizando o SISU do que universidades utilizando o SISU. O Pará tem várias universidades e essas universidades fazem seus vestibulares próprios. Então, atentem para isso. E eu vou falar sobre todos esses vestibulares aqui. Quando eu abrir o vestibular lá no sul do Pará. Olha, galera, abriu o vestibular no sul do Pará, essas são as vagas, nós vamos ter isso. Então, assim, preste atenção, por isso que eu peço sempre que se inscreva no canal, por quê? Porque você vai ter essas informações todas aí, todas mesmo. E a gente vai falar, vocês acompanharem, quando a gente estava fazendo vídeo, eu colocava todos os vestibulares que surgiam. Todos, até aqueles vestibulares tinham 5 vagas. Colocava, por quê? Porque de repente você vai estar lá e vai conseguir essa vaga. Ah, mas Roberto, deu 20 visualizações, não interessa, eu quero que a pessoa entre. Esse é o objetivo. Não é fazer um vídeo que, olha, vagas de medicina sem vestibular você passa só porque você é bonito. Aí tem lá 1 milhão de visualizações. Não é. Aí eu tô mentindo, né? Eu não quero isso. Bom, o Pará tem essa característica. Então, pessoal do Pará, dê uma olhada aí, porque o Pará é gigante também, tá? Bom, já passei para o Amapá, também um Instituto Federal. Essa é uma outra questão também para o pessoal do Amapá, que dê uma olhada nos vestibulares que surgem pós esse processo. É a mesma característica, tá? É a mesma característica mesmo. Vamos para Roraima, também uma universidade liberando vaga, mas sempre foi assim, tá? Aqui eu acho que até é concorrência direto mesmo, quem mora realmente em Roraima, ou seja, não tem o que falar. Hoje, o Amazonas vem abrindo um pouquinho mais, que antes o Amazonas fazia somente o seu vestibular, ou às vezes fazia somente no segundo período. Hoje a Federal do Amazonas está abrindo essas vagas. E muitos me perguntam, pô, Amazonas e tal, e etc. Eu falo assim, olha, como eu falei, também bem específico. Tem muitos que vão falar assim, não vou para o Amazonas, porque é um pouco mais longe, não conheço. E assim, é muito local, assim como Rondônia, como outras regiões do Brasil, assim como o Sul. O cara do Norte fala assim, tá maluco eu ir para o Rio Grande do Sul, longe, etc. Acontece isso. A gente fala do Brasil porque o Brasil há uma distância muito grande. E eu digo que depois eu vou colocar um vídeo sobre as universidades fora do Brasil que aceitam o Enem, e eu vou falar para vocês assim, existem lugares que as universidades são uma próxima da outra. A diferença de uma universidade para outra talvez é 30 minutos. Enquanto aqui a gente sabe que de um estado para o outro você leva, dependendo de você for de avião, 6 horas. Se for de ônibus, sei lá, 2 dias, 3. E aí? É essa a questão, né? Vamos para o Acre também, 2.300 vagas. Também aquela mesma coisa que eu coloquei.
Rondônia, nenhuma vaga. Essa é uma característica também que tem. E aí o pessoal de Rondônia presta atenção nos vestibulares. E vamos começar para a região que tem mais vagas hoje no Brasil. Começamos pelo Piauí. Eu gosto demais de falar do Piauí, porque o Piauí tem algumas coisas bem específicas. Primeiro, o Piauí tem muitas vagas. São 10 mil vagas. Olha só, se eu não me engano, o Rio de Janeiro tem 13 mil, foi isso que eu me lembro. Depois eu refresco a minha memória. O Piauí tem 10 mil vagas, tem bastante vagas. E olha só, eu tenho a Federal do Piauí, a Delta do Parnaíba e a Estadual do Piauí. Então, assim, é uma boa opção. Você que está pensando em uma universidade, e aí você olha o Nordeste, o Piauí é uma excelente opção, tá bom? Não esqueça disso, o Piauí é uma excelente opção. Depois a gente vai falar mais isso na live. Maranhão, o Maranhão, assim, até você ver que eu falei primeiro do Piauí do que do Maranhão, porque eu achei que o Piauí é mais interessante que o Maranhão numa questão que é o seguinte, o Maranhão tem a bonificação. Então só concorre para o Maranhão quem é do Maranhão. Quem está fora do Maranhão não adianta concorrer. Por quê? Porque perde 20% da nota. Não dá, cara. Você pega a nota de medicina lá, é 900 e tal. Você não vai passar. Não adianta. Então, Maranhão é Maranhão. Pronto. Vamos para um estado que eu acho maravilhoso. Cara, um estado maravilhoso. Ceará. Outra questão. É um estado que tem muita concorrência, porque o que acontece? O Ceará é um estado que vem se desenvolvendo, principalmente na educação, então a concorrência é forte, mas o estado também que tem muitas vagas mesmo. E mais ainda, né? É um estado importantíssimo, né, em termos de educação, com universidades fortíssimas. Então, assim, olhem, é concorrido, eu já mostrei inclusive aqui como é que foi a medicina na Universidade Federal do Ceará. Depois dá uma olhada nos vídeos anteriores, você vai ver. E ó, aqui o que eu chamo a atenção é Cariri e a Unila, novamente, que tem aqui no Ceará. Dê uma olhada nessas duas universidades, vê a questão das vagas. Por quê? Porque a Universidade Federal do Ceará não precisa de apresentação, né, cara? Não precisa. Ok? Rio Grande do Norte também está com bonificação, e logo, por estar com bonificação, e tem bastante vaga, mas muita gente olha para o Ferza, né? Porque sempre apresentou as menores notas no curso de medicina, mas aí tem um peso diferenciado, etc. Também tem a questão de você ter a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também é muito famosa, etc. Mas agora com a questão da bonificação também, o Rio Grande do Norte ficou um pouco disperso nessa questão, nessa ideia do que é o SISU, tá? Qual a ideia que é do SISU? Eu não estou criticando, não. Veja só, não estou criticando. Qual a ideia do SISU? A ideia do SISU é, você faz e você pode escolher qualquer área, qualquer estado. Ok, qualquer universidade. Você candidata para qualquer universidade. Quando você coloca a bonificação, o seu estado já fica independente. Por quê? Porque eu não vou me candidatar para lá se eu não tenho bonificação. Então entra muito isso. Mas acredito, também aceito. Faz parte da regra. Faz parte do processo. Mas o Rio Grande do Norte era muito procurado. Principalmente por quê? Porque quando você pega a medicina, você pega assim, alunos que estão fazendo medicina na Universidade Federal de Goiás. São 30 alunos, 80 alunos. 10 são do Rio de Janeiro, 5 de São Paulo, 2 do Rio Grande do Sul, 3 do Piauí, 1 de Manaus e tantos de Goiás. É uma característica. Acontecia aqui na UFRJ, era um exemplo daqui da UFRJ. Então vamos lá. Para Paraíba. Vocês viram que a Paraíba ficou diferente, né? Sabe por que ficou diferente? Eu não conseguia tirar. Eu fiz uma apresentação para que os estados aparecessem e a gente pudesse, só que eu não consegui colocar a apresentação e caber nela na apresentação normal para vocês ficarem bem atualizados. Então, assim, a Paraíba ficou dessa forma. Chama atenção para uma universidade muito interessante, onde tem amigos que moram lá, Campina Grande. Dê uma olhada, Universidade Federal de Campina Grande. Paraíba, com muitas vagas, tá? Muitas vagas. É um atrativo muito grande de pessoas, tá? É um atrativo muito grande de pessoas. Destaquem aí a Paraíba, marque lá no meu caderninho a Paraíba, porque eu não estava pensando sobre ela, mas aquele estado ali, né? Encravado ali no Nordeste, um estado maravilhoso, também já foi a Paraíba, estado maravilhoso, e você fala assim, puto, mas eu não vou me candidatar para Paraíba, mas de repente não tem lá uma universidade, duas, não tem poucas vagas, bastante vagas, e ó, chama atenção, principalmente Campina Grande, ok? Não esqueçam disso, é uma boa dica.
Pernambuco também tem suas bonificações, por isso que vagas na universidade, bonificações, ou seja, o pessoal de Pernambuco está muito bem servido, graças a Deus, tá? É um estado também muito bonito. Vamos lá. Alagoas, eu vou chamar a atenção aqui de Alagoas. Primeiro que Alagoas está com uma quantidade de vagas bem interessante. Segundo, Alagoas também é um estado que às vezes solta os seus vestibulares. Solta vestibulares, deixa eu só acertar aqui a câmera. Solta vestibulares para que você possa fazer fora o SISU, utilizando somente a nota do Enem. Aí você fala assim, como assim vestibular, Roberto? Você não precisa fazer prova, não. Teve uma vez que a universidade, se eu não me engano, se não foi estadual, não sei se foi estadual de Ciência e Saúde, não sei se abriu ou foi estadual mesmo. Abriu vagas utilizando nota do SISU. 600 vagas não. 60 vagas para medicina. Sim, tipo, maio. Surgiu. E aí eu coloquei no canal, todo mundo, caraca, mentira, Roberto, você pode ir lá. Faz lá a inscrição, somente a nota do Enem. Ou seja, o desespero total. Por quê? Porque as pessoas que não conseguiram passar, que estavam a estudar ainda, e ficaram o quê? Pô, vou me candidatar. E é isso que vai acontecer, tá? Então, atentem também, porque essas informações são bem interessantes. Depois, tá? É importantíssimo também, Sergipe tem lá as suas vagas. É um estado que não chama muita atenção, mas é importante você, nos momentos do SISU, passar por ele e ver como é que está a nota de corte ali. E por último, para a gente finalizar, a Bahia. Qual a característica principal da Bahia? Eu vou chamar a atenção de vocês. A característica principal da Bahia é, a Bahia tem universidade em várias partes do seu território, que é gigantesco. E essas universidades, agora, muitas delas soltam vagas de diversidade. E eu acho bem interessante essas vagas. O oeste da Bahia faz isso. Sim, muitas vagas assim, diversas. Então, assim, elas talvez utilizem o SISU e daqui a pouco utilizem vagas para quê? Para PCD, para pessoas autistas, para transgênero. Ou seja, você vai ter vagas diversas e muitas vagas para essas universidades. Então, assim, é bom também olhar a Bahia com muita calma. A Bahia tem uma característica bem interessante também. E aí é uma estratégia, tá? E não é, né? Não tem nada. A Bahia tem o número de cotas, tá? De procura muito grande para cotas. E não que não há procura para ampla, porque há também tem pessoas, né? Muitas pessoas ricas. Mas entre cotas e ampla, muito mais cota do que ampla. E aí, consequentemente, o que acontece? Não que a nota de ampla vai cair, mas é que você vai precisar ter uma característica, olhar com calma o que pode acontecer, tá? Então, é interessante que você olhe a Bahia com muita calma. Peço desculpa pelo tempo, mas eu queria passar pelo Brasil, eu queria fazer isso para vocês, porque eu queria antecipar o que a gente vai falar um pouquinho na nossa live mais tarde, às 19 horas. Por quê, Roberto? Porque lá vocês vão tirar as dúvidas e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. E eu vou dar umas dicas bem interessantes, porque durante a semana a gente vai falando e eu vou tirando as dúvidas de vocês, que vão estar aqui no canal, vão estar no Instagram, vão estar perguntando, e eu vou colocar alguns vídeos de atualização de notas, como é que a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Bom, agradeço demais. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dá um joinha pra gente e até mais tarde, às 19 horas, onde eu estarei falando diretamente com vocês. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.